Desejamos cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Isso aqui gira, não é? Sim. Glória a Jesus. Irmãos, por gentileza, abra sua Bíblia. Eu sei que a leitura ela foi feita e eu aprendi que a leitura ela tem primazia dentro do culto e por si só já é a palavra do Senhor. E se você leu com o coração sincero e contrito, esperando Deus ele falar ao seu coração, com certeza, só a leitura que você tem feito deste texto, que o nosso presbítero ele leu, Deus ele já falou ao seu coração. Mas nós temos preparado algo da parte do Senhor em outro texto. Permitindo o Senhor, a gente talvez possa fazer algum comentário alusivo ao texto que o nosso presbítero ele leu, se assim ele nos permitir. Senhor. Mas eu queria que os irmãos lessem conosco Romanos, capítulo de número 1 e o versículo de número 28. Epístola de Paulo à igreja em Roma, capítulo de número 1, versículo de número 28. Sim. Se você achou, diga eu vou para o céu. Quem não achou, diga eu vou também. Então ainda tem gente procurando, né? Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 28. O versículo ele está na apresentação, mas é importante, né, que você leia na sua Bíblia. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. A versão que eu carrego ela é diferente da versão que eu estou no slide, porque eu pretendo fazer um comentário acerca, mas a versão que eu tenho em mãos é a Almeida Revista Atualizada. Ela diz assim: E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Amém? Por favor, mantenha a sua Bíblia aberta nesta passagem. O tema que a gente tem proposto, acordado assim com a direção dentro do nosso curso teológico, como a nossa irmã Osiana ela muito bem falou aqui, mas no final nós pretendemos falar algo a mais. E também autorizado pelo nosso pastor Renato, né, que não pôde, sentimos a sua ausência, não pôde estar conosco aqui, mas que desde já agradecemos a confiança que ele nos tem, né, de poder estar cedendo este microfone. Nosso pastor João, nosso presbítero Israel, toda a igreja do Senhor, é um prazer desde já estar cultuando com os irmãos, né? Externar a nossa alegria de poder estar cultuando com os irmãos. É a primeira vez que estamos cultuando aqui em Casa Caiada, e aí veja que estreito, justo na primeira vez, né, nos dão a oportunidade de falar e compartilhar alguma coisa com os irmãos. Mas o tema é sobre ideologia de gênero, como também já foi falado, é um tema de extrema importância porque é bastante atual, e este tema ele toca num detalhe, embora tantos, né, mas um detalhe que é crucial e ainda infelizmente é um tabu dentro da igreja, que é a questão da sexualidade. É muito bem falado. E essa palavra, ela não tenha medo não de falar essa palavra não. Nós devemos aprender isso aqui dentro para aprender corretamente, para que não venhamos a aprender lá fora, erroneamente. Então o tema é ideologia de gênero. Eu não sei se alguém aqui já ouviu falar sobre o tema, mas é um tema que está muito, muito em alta e é de extrema importância, né? Isso aí todo mundo já deve estar ciente. Principalmente para os jovens, os adolescentes que estão ingressando, que já estão ingressos em um mercado de trabalho, ou em uma faculdade, em uma escola. O mundo lá fora, infelizmente, né, está imerso nessa ideologia, e não só a questão teórica, né, não só o que as pessoas sabem do tema, mas o que elas estão vivendo sobre isso, e que acaba refletindo para os nossos jovens, os nossos adolescentes, infelizmente até para as nossas crianças. E é interessante, olha, é muito importante que a Igreja do Senhor ela esteja por dentro desse assunto, como nosso presbítero falou, para saber refutar. Nossa irmã falou para saber refutar. Eles vão cada vez mais querer atacar a Igreja do Senhor contra o princípio, né, da palavra do Senhor, e a igreja ela tem que estar por dentro do assunto para poder estar refutando à luz da palavra. Então o que nós nos propomos aqui é o tema ideologia de gênero, claro, mas falando sobre a sua relação com a Bíblia. A nossa proposta é falar um pouco do apanhado histórico, para que os irmãos não entendam, não é algo que surgiu agora,
né? Tem uma questão histórica envolvida. A gente vai fazer um breve resumo para não cansar os irmãos da questão histórica, mas a proposta mesmo é trazer uma questão mais apologética e mostrar na Bíblia, não é? Mas, irmão, você poderia já perguntar de primeira, né? Mas ideologia está na Bíblia? Olha, você não vai encontrar a palavra na Bíblia, mas eu tenho um princípio comigo. A Bíblia tem resposta para tudo. Não é para alguma coisa. Olha, guarde isso já no seu coração desde já. A Bíblia tem resposta para tudo. Cabe a gente procurar direito. Se a gente procurar direitinho, a gente acha. Mas a Bíblia tem resposta para tudo. E esse texto, no meu ver, ele fala muito bem sobre ideologia de gênero. Porque ideologia de gênero não deixa de ser, como eu destaquei aí na apresentação, todo mundo consegue ver direitinho? Consegue me ouvir direitinho também? Graças a Deus. Um modo de pensar reprovável. A versão que eu tenho destacado ali na apresentação é a versão Nova Almeida atualizada. Mas aí, a depender da versão que você está usando, ela pode ser, além da frase que está ali, né? Um modo de pensar reprovável. Pode ser uma disposição mental reprovável, que é a versão que eu li aqui na Almeida Revista Atualizada, que é a mesma da versão Nova Versão Internacional. Também pode estar traduzido assim na sua versão. Um sentimento perverso, que é a Almeida Revista Corrigida. Também pode estar assim na sua versão. E aí, se for o caso, você compare, para ver se não é o caso. Seus maus pensamentos, essa versão nova tradução da linguagem de hoje, talvez seja a versão de algum dos irmãos. Também pode ser mentalidade condenável, que é a Almeida século XXI, inclusive uma versão excelente. E, por fim, inútil modo de pensar, nova versão transformadora. Se a Bíblia dos irmãos tem uma dessas frases que eu falei, é o mesmo sentido. Ele quer dizer a mesma coisa, só que está traduzindo de uma forma diferente, certo? Para o autor, não só ideologia de gênero, embora o tema aqui seja ideologia de gênero, mas para o autor, Paulo escrevendo aos Romanos, a prática e a aceitação, a aprovação dessa prática, ele considera um modo de pensar reprovável. E isso é também ideologia de gênero. Estão me entendendo até então? Como eu disse, a Bíblia ela tem resposta para tudo. E ele diz assim, e por haverem quem? Se você ler a partir do versículo 26, você vai ver que é os homens que trocaram sua relação natural, seu contato natural com a mulher, e se relacionam agora com os homens, e as mulheres que trocaram sua relação natural com os homens e agora se relacionam com mulheres. Esses tais que fazem essa prática que é abominável aos olhos do Senhor, para Paulo, eles têm um modo de pensar, um modo de mente, algo de pensamento, que vai externar, não só está na ideia, mas o que Paulo quer falar aqui é que, antes de estar na prática, e isso é muito importante, antes deles cometerem a prática, já começou na mente, já está na mente dele, já está no pensamento dele, e já na mente, para Deus é reprovável. Porque para Deus o pecado em si não é só o ato. Talvez alguém teve o desejo de mentir, talvez alguém teve o desejo de adulterar, talvez alguém teve o desejo de pecar, talvez alguém